A laqueadura, gente, é um dos métodos contraceptivos mais eficientes, mas por se tratar aí de um procedimento cirúrgico que dificilmente pode ser revertido, é preciso muito cuidado. Além disso, se trata principalmente de uma alternativa para tratar ou proteger a saúde da mulher. Então, para a gente esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto, hoje eu estou recebendo aqui o médico ginecologista, o Dr. Galileu Orlandi. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Tudo tranquilo também. Doutor, além do potencial contraceptivo, quais são as outras funções, então, de uma laqueadura? Explica pra gente. Patrícia, basicamente, a laqueadura, a função dela é para esterilização feminina. Nós não temos uma outra indicação hoje na medicina para ela, na ginecologia, né? Então, basicamente, é para esterilização definitiva. E o que é uma laqueadura? O que é esse processo de laqueadura, doutor? Certo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer a ligadura das trompas dessa paciente para que você não tenha mais a passagem do embrião, do espermatozoide, para fecundar o óvulo. Então, você promove uma esterilização através da ligadura dessas trompas. Entendi. Em quais casos esse procedimento é indicado? Olha, toda vez que a paciente tem o desejo de uma esterilização definitiva, né? De um método contraceptivo definitivo, e também em alguns casos que a paciente pode ter alguma patologia durante a gestação que coloque a vida dela em risco, né? Por exemplo, múltiplas cesáreas, uma paciente que tem uma hipertensão muito grave em uma gestação, que você quer preservar essa paciente, a esterilização, a laqueadura, ela está indicada nesses casos também. Já puxando esse gancho da questão da cesárea, doutor, uma mulher quando, por exemplo, vai realizar a cesárea, ela já pode nessa mesma cirurgia realizar o processo de laqueadura? Pode sim, porque até a recuperação dela não muda nada de uma cesárea com laqueadura ou sem. Então, a gente vê que é um período oportuno para fazer essa cirurgia e que muitas pacientes optam durante a cesárea fazer a laqueadura tubária. Existe mais algum outro tipo de laqueadura ou é só essa a principal que o doutor explicou ali, dessa ligadura que faz das trompas? Isso. Aí eu brinco com as minhas pacientes, elas perguntam assim, qual laqueadura que você faz, doutor? Aquela que é amarrada, aquela que é cortada? Eu falo, olha, a minha é amarrada, cortada, queimada e a gente pisa em cima ainda para não ter chance Meu Deus do céu. de voltar. Mas assim, a gente tem acessos diferentes. Você pode fazer ela via vaginal, você pode fazer ela periumbilical, você pode fazer ela no corte da cesárea, você pode fazer minimamente invasiva por laparoscopia, né, pela vídeo. Então você tem vários acessos, mas basicamente você vai ligar as trompas, você vai cortar elas, cauterizações, né? Então basicamente é isso. Você pode também fazer a salpingectomia, que é a retirada de toda a trompa, não apenas ligar, você pode retirar toda ela, que é um método de esterilização também e conta como uma laqueadura, digamos assim. E doutor, e tem como reverter ou não? Tem, se você não fez a salpingectomia, né? Então, se você fez só a ligadura, você tem como, mas assim, é uma cirurgia minimamente invasiva, ela é uma cirurgia dispendiosa, cara, leva tempo, o médico tem todo um aparato, ele tem que usar lupa, lente de aumento, você usa materiais muito delicados, um fio muito pequenininho para você suturar essa trompa novamente. E você tem os riscos depois, né? Você tem risco de gravidez ectópica, que é a gravidez, ela acabar ficando ali na trompa, por você perder o movimento ciliar das trompas. Então, tem que pesar tudo isso antes de optar pela laqueadura. Entendi. E outra questão, doutor, por exemplo, qualquer mulher pode, em qualquer idade, eu quero fazer laqueadura ou não? Tem questões, algumas regrinhas, digamos assim, a seguir. Vamos lá. Então, nós temos agora novas diretrizes para a questão da laqueadura, né? Antes era mais burocrático esse processo. Hoje, a nova lei, o que ela diz para nós? Ela mudou em 4 pontos, basicamente. Então, antes, a mulher só poderia fazer depois dos 25 anos.
Hoje isso caiu a partir dos 21 anos. Antes ela precisava do consentimento do cônjuge. Hoje não precisa mais. Se ela definir que quer fazer laqueadura, acabou. Ela faz. Antes você tinha que ter 2 ou mais filhos. Agora, a partir do primeiro filho, se a paciente desejar, não tem um mínimo de filhos para fazer a laqueadura tubária. E por último, ela precisa, entre a decisão dela e a cirurgia, ela precisa de 60 dias ela manifestar essa vontade dela, porque é um período que ela pode se arrepender. Entendi. Então, esses 60 dias ela manifesta a vontade e você agenda a cirurgia. Porque aí ela tem esses 60 dias para pensar melhor, saber de outros métodos de longo prazo, que não são definitivos, igual a laqueadura, né? Principalmente pacientes jovens. É o que a gente orienta. Fala, olha, hoje a tua decisão pode estar tomada da laqueadura, mas daqui 5, 10 anos, você pode querer um novo filho e pode ficar difícil com a laqueadura daí. Mesmo com a laqueadura, é possível engravidar, doutor? Aí por métodos como a fertilização in vitro, né? Aí ela pode lançar a mão da fertilização in vitro, você só não vai ter o caminho para percorrer ali o embrião, então você vai ter que fazer isso através do laboratório, né? Mas por métodos naturais, por assim chamar, o risco, ou existe algum tipo de risco? Você tem a chance da laqueadura falhar. A gente tem que pensar que todo método contraceptivo tem seu índice de falha, apesar dele ser pequeno. Mas vamos lá, esses dias estava uma paciente que engravidou primeiro com um DIU e a segunda depois da laqueadura, né? Pois é, que premiada, digamos assim. Essa é premiada. Então, o que pode acontecer? De repente, o colega fez só a ligadura através de uma ligadura ali com um fio, e isso, com o passar do tempo, soltou ali e ela acabou tendo permeabilidade nessa tuba. Isso corre o risco. Por isso que eu brinco com as minhas pacientes. A minha é cortada, queimada, para não ter chance. Que legal, doutor. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença aqui no Vitrine, esclarecendo, né, as principais dúvidas em relação à laqueadura, que às vezes fica só no campo, como será uma laqueadura? Agora aqui, o doutor esclareceu pra gente. Muito obrigada mais uma vez. Qual que é a sua rede social, doutor, que o senhor é bem ativo na rede social? @Dr. Galileu Orlandi. Perfeito, doutor. Fica bem e até a próxima.